Em 2011, foi a primeira senadora mulher eleita por São Paulo e agora completa um dos mais produtivos mandatos como presidente da Comissão de Assuntos Sociais. E é para conversar sobre esses 2 anos à frente da comissão que convidamos a senadora Marta Suplicy. Seja bem-vinda, senadora. Obrigada, Paulo. Que balanço a senhora faz desses 2 anos à frente da comissão? À frente da comissão, super balanço bom, porque eu acredito que nós colocamos todos os itens mais importantes do cotidiano brasileiro. Por sorte, é a Comissão de Assuntos Sociais. Então, lá passa desde reforma trabalhista, questão de saúde prioritariamente e todas as outras questões que afetam a vida, né? Bom, e vamos falar assim, fica mais fácil de memorizar do que é mais, do que aconteceu por último, Sim. Depois fazer um recall. Um projeto cujo substitutivo é seu, foi aprovado na Câmara dos Deputados e que diz respeito à questão profundamente importante que é o amor próprio das mulheres, sobretudo aquelas que foram mastectomizadas, retiraram o seio. Queria que a senhora falasse que avanços esse projeto trouxe. É grande porque a operação de mastectomia, como é chamada a retirada do seio, pode ser só de um seio, ou dos 2 seios, mas ele pode ser reconstruído, mas frequentemente se reconstrói sem pensar na estética. Faz de volta, mas fica um grande, um pequeno, um torto. E as mulheres, então, já fora ter que enfrentar a doença, uma quimioterapia e tudo mais, ainda fica de uma forma que mexe muito com a autoestima da mulher. Então, qual foi o projeto? O projeto foi que não é reconstrução, como estava na lei, é simetrização. Ou seja, reconstituir o seio e fazer com que os 2 fiquem iguais. Exatamente. As mesmas dimensões. E aí a coisa melhor. O SUS é obrigado a fazer e o seguro privado é obrigado a fazer. Ou seja, a cobertura, os planos de saúde privados são obrigados também a fazer. Ele não pode fazer um plano de saúde de reconstrução, como é que hoje manda, sem ser simétrica. Por falar nos planos de saúde, a comissão também teve um destaque muito importante que conseguiu, de certa forma, ela deu um empurrãozinho para que aquela caixa preta dos custos das planilhas dos planos de saúde fosse aberta, né? Foi importante. Aumenta, você não sabe como aumenta, por que aumenta, de onde vem o aumento, não corresponde ao que foi a inflação. As explicações são uma caixa preta. Ouvindo isso, eu falei, não, vamos ouvir isso direito e chamar a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que é responsável, e eles vão ter que explicar como é que eles chegam nesses planos. Foi um vexame, porque eles não conseguiam explicar, porque o que eles explicavam... Eles não têm transparência nenhuma, não abriam os dados, parte acho que não tinham mesmo, parte porque não queriam abrir, as operadoras também, foi muito ruim. Então nós fizemos 2 audiências ali apertando. E no final, eu falei, não, assim não vai ficar, vocês têm que ter obrigação de ter transparência nisso, porque as pessoas estão muito indignadas, a forma que vocês dizem que chegam ao número que tem que ser cobrado, o aumento, não é, até onde a gente conseguiu entender, não é satisfatório. E aí passaram-se, acho que 2, 3 dias, a presidente do Supremo, na época a ministra Carmen Lúcia, falou, saúde não é comércio, isso também ajudou. Então, ajudou no quê? Passaram-se, acho que foram 2 meses ou 3, a ANS nos procura a comissão dizendo que queria apresentar o novo esboço, já fizeram audiências públicas. Detalhado. Detalhado. Olha, eu fiquei de queixo caído. Transparente, vai diminuir, nós vamos saber por que aumenta assim o assado, leve em conta o envelhecimento, leve em conta a eficiência da operadora. Quer dizer, uma operadora que corta gastos, ela é beneficiada, mas também o paciente é beneficiado. Então, foi uma coisa que teve um êxito. Então, quando você faz uma coisa na comissão e você vê um resultado concreto para o povo, isso vai ser muito bom. Ainda um dado mais atual do final de 2018 é a política, diz respeito à política de contratualização dos hospitais públicos e também do reajuste da tabela de remuneração dos hospitais contratados
entre os contratos do SUS com os hospitais beneficentes, né? Desastre isso, porque nós tivemos o relatório apresentado hoje pelo senador Dalírio Beber, um relatório de ano inteiro, muito cuidadoso, sobre a situação das filantrópicas. Bom, a situação é, passa governo e entra governo, o SUS não dá os aumentos correspondentes. Não dando esses aumentos, elas foram ficando defasadas. E agora, se não me engano, acho que é 60%, elas recolhem 60% da sua despesa. Então, tem 40%. Elas têm que ou fecha serviço, ou tem que fazer algum empréstimo, ou estão isso todas compromete endividadas. a qualidade do serviço também, né? É impossível manter, porque hoje é 60, depois vai menos. Então, o relatório termina colocando principalmente a necessidade, que é dita constantemente, mas esse relatório eu até mandei hoje para o futuro ministro Mandetta da Saúde, porque vale a pena ele ter um trabalho recém-feito, dizendo que realmente a remuneração do SUS tem que ser feita, senão nós não vamos conseguir nem tirar as filantrópicas do estado que estão e perdemos médicos que também, né? Bom, ainda no capítulo da saúde temos os mais médicos também. Sim, o relatório da senadora Lídice da Mata, que é um assunto também mais que atual, mas de certa forma foi até antecedido pelo relatório. Sim. Porque foi feito um diagnóstico, né, da situação. Deixa eu explicar para você que está nos assistindo como é que a gente chega na escolha, né? Os senadores da comissão, eles propõem temas. E aí nós votamos os temas. E o tema do Mais Médico foi votado ano passado. E aí a presidência escolhe um senador ou senadora, no caso foi a senadora Lídice, para fazer um relatório o ano inteiro. Ela faz audiências públicas, ela discute, ela chama a gente, chama ministro, é forte. E o diagnóstico que ela fez era que o programa corria risco de descontinuidade. Nem passava na cabeça nossa que pudesse acontecer o que aconteceu. Que foi a retirada dos médicos cubanos. Não se pensava isso, mas ela dizia que estava diminuindo o número de médicos. Então, tinha 18 mil e pouco e já estava em 16 mil e pouco. E o número de cidades atendidas era X, já tinha diminuído o número. E é doloroso, porque 46%, se não me engano, eram os médicos para o Norte e Nordeste. Tudo isso depois agora ficou muito falado e visível no jornal, mas também mandei para o novo ministro da Saúde o relatório, porque o relatório dá subsídio, foi feito com muita dedicação. De certa forma, a comissão se antecipou a um diagnóstico que vai servir de roteiro para a se antecipou na reforma trabalhista também. Sim. Como é que foi na reforma trabalhista? Quando ela começou na Câmara, nós pensamos, vai demorar alguns meses lá. Depois vem para cá no sopetão e o Senado tem que resolver uma coisa tão importante rapidamente. Então, nós não, vamos fazer diferente. Aprovamos lá fazer audiências públicas. Então, fizemos audiências públicas absolutamente com todas as pessoas, segmentos interessados, várias audiências públicas, e depois fizemos audiências públicas com a Comissão de Assuntos Econômicos e depois ainda pedimos para a presidência fazer no plenário duas manhãs de audiências públicas. Então, nós tivemos, por causa exatamente dessa iniciativa, um tempo para trabalhar. Deu meio errado em vários sentidos, porque foi feito um acordo que nós não nos manifestaríamos. Foi uma negociação muito difícil, mas foi feita a negociação. Nós aprovaríamos o da Câmara com o que a gente não concordava com bastante coisa, mas viriam medidas provisórias com que nós estávamos elaborando, e elaboramos. Só que foram as medidas provisórias e a Câmara engavetou tudo e votou. Bom, foram, na verdade, 63 reuniões deliberativas, 45 audiências públicas, 6 sabatinas de competência da comissão e 138 votações, ou seja, projetos votados. Quem frequenta o Senado tem uma ideia de como é difícil chegar a votar, né? Acordo, pede vista, suspende, entra na pauta. E aí a sua gestão à frente da comissão foi muito importante porque a senhora democratizou as decisões. São todos membros
e todos têm que ser contemplados. Então, quem pedia a relatoria de um projeto era dada a essa pessoa, geralmente é o primeiro, porque às vezes tinha um projeto muito disputado, não, quem pediu primeiro vai ser, e depois eu tentava sempre ver quais os senadores que retornam mais projetos, quer dizer, os que estão mais interessados em trabalhar na casa. Então, esses a gente sempre era mais ativo, mas por causa do comportamento do senador. Senador que tinha 5, 8 projetos lá e não devolvia para votar, ele ficava lá com os 8, 10 projetos até começava o retorno. Mas eu acredito que o resultado no Frigir dos Ovos foi bom, foi muito bom. Eu lembro também que de dois assuntos que estão intimamente ligados. Primeiro, as doenças raras. São doenças que são... É um julgamento difícil, né? Porque são doenças de difícil diagnóstico, são doenças que comprometem até no máximo 65 pessoas em cada 100 mil. Ou seja, mas o sofrimento humano não se mede em números, né? Então, várias dessas doenças foram... O problema, tratamento, diagnóstico, como ter uma política pública, foi carreado para cá, para dentro da comissão. Olha, isso foi uma iniciativa do senador Moca, que até quero prestigiá-lo no sentido de reconhecer, era dos mais presentes. Médico, né? Médico e muito presente, né? Interessado o tempo inteiro. A senadora Ana Amélia não é médica, mas muito interessada, principalmente na questão da saúde da mulher também o tempo inteiro. São pessoas que ajudavam, porque eles estavam ali para carregar a comissão junto, né? E tinha vários outros também, mas eu lembrei desses dois que eram os mais assíduos. O Moca, ele tinha essa preocupação porque ele estava sendo procurado por famílias que não tinham como mais comprar os remédios para a doença do adulto, da criança. E aí um desespero, aí começa a judicialização, né? A família entra na justiça, o município tem que comprar o remédio, às vezes o remédio... Recorre para... mas às vezes o recurso que o município tem para a saúde do município é o preço de importar o tal do remédio. Então fica uma coisa maluca, não pode ser desse jeito. E a partir disso, o vice-presidente da comissão, Caiado, ele também tinha uma sensibilidade para esse assunto, ele ficou relator, né? Também a senadora Ana Amélia era da comissão, da Lírio Beber da comissão, Maria do Carmo, tinham 6 ou 7. E eles tiveram uma acolhida no Ministério da Saúde bastante forte, para que pudessem realmente criar mudanças nessa situação. E que eles encaminharam propostas, né, que pudessem auxiliar ou a fabricação do medicamento, ou importação para uma linha mais expressa, mas isso foi uma coisa bem marcante na comissão e eu devo a eles essa ideia de criar uma subcomissão que nós criamos, porque era tanta discussão que eles não podiam ocupar a pauta da quarta-feira, então eles tinham que fazer fora do período. Eu lembro também que algumas doenças não tão raras assim, que podem ser beneficiadas por tratamentos experimentais, mas que já são liberados em outros países, também foram trazidas para a corrupção. Na verdade, eu estou falando do projeto da cannabis medicinal, que chegou através de uma ideia legislativa, 20 mil pessoas assinaram na Comissão de Direitos Humanos e que teria ficado lá se não fosse uma negociação da qual a senhora fez vitorioso o seu voto em separado. Ia ser arquivado, e eu falei, bem, então vou fazer medicinal, né? Aí passou. E passou depois na Comissão de Assuntos Sociais. E, para minha surpresa, nós só tivemos um senador que verbalizou contra e uma outra senadora que ficou muito na dúvida e os outros todos falaram a favor. Porque eu não entendia muito bem de como funcionava a cannabis medicinal. E aí passei... E não tem nada a ver com droga psicotrópica? Não, porque não é vai lá e puxa fumo, não é isso. Tem que extrair um óleo. E este óleo é administrado à pessoa doente. O óleo não é o mesmo óleo para a doença de Parkinson, ou doença terminal, ou para epilepsia. São óleos diferentes. São componentes diferentes cepas diferentes. Da planta do canabidiol, a quantidade, inclusive. E a quantidade, que era uma das críticas que se fez lá na comissão, mas não tem como estabelecer uma quantidade exata. Claro que não tem. Agora, quem vê, e eu tive a oportunidade de conhecer várias crianças que tinham crises convulsivas,
até 80 por dia. Eu vi. O drama dessas pessoas, que o medicamento importado... R$ 2.900 a pílula por mês. Era o que a família gasta. Então, é assim... Em geral, são famílias pobres, que não, e o tratamento convencional não funciona. Pobre ou rica, vai, depois a pessoa vende o carro, depois vende um apartamentinho que tinha na praia e depois não tem mais o que vender. Uma família de classe média bem constituída financeiramente. Os senadores da comissão mostraram grande sensibilidade, aprovando por 15-2, agora no final de novembro. Né? Foi muita sensibilidade, porque a crítica que foi feita, que era essa, que não dá para fazer a quantidade certa, tal, as próprias mães explicaram que mesmo quando você compra, não é quando tinha pílula, que eles importam a pílula e tal, muitas vezes é muito forte, menos forte, e com óleo você dosa. A criança, por exemplo, a mãe contava que estava em 3 gotas, mas ia passar para 4, aumentar porque estava pouco. Então, é uma experimentação também que faz. Mas e a outra crítica que ia ficar, como é que era? Que ia ficar, importar a semente, iam ter plantações de maconha no Brasil. Olha, plantação de maconha no Brasil, quem está plantando para ganhar dinheiro já está plantando, e a polícia já está atrás, de vez em quando queima um pouco e tal. Quem vai importar através da burocracia, vai importar com a prescrição médica, não sei quantos pacotinhos de semente, e se tiver uma fiscalização, que tem para tudo, né, deveria ter para tudo. As famílias vieram em peso aqui na comissão, bastava olhar para o rosto das pessoas ali. E a fiscalização vai querer a tua receita. Se tem mais plantação do que a receita, é ilícito, é punido igual. Quer dizer, achar que as pessoas vão fazer plantação, e olha que essa crítica foi de médico, eu falo, só se o médico fizer uma prescrição para fazer plantação, mas claro, sempre vai ter uma pessoa que não é correta fazendo coisa errada, mas é que não vê o que a gente viu, porque é de partir o coração. E a melhora, a mãe dizendo, eu vi uma que a mãe também disse que a criança tinha menos crises, eram assim 10 crises epiléticas por dia. Aí ela perguntou se eu tinha visto uma crise epilética de criança. Eu falei, de criança eu nunca vi, de adulto sim. Falei, tem a crise, fica molinho, e depois, para conseguir, demora muito tempo. Aí ele consegue, e aí tem outra crise. A criança não sai. E algumas autistas, hein? Esse tratamento pode beneficiar não só crianças autistas e crianças com crises convulsivas, como também adultos com doença de Parkinson, com Alzheimer e outras doenças. Terminal, me falaram que também pode ser. E dor crônica também. E aí tem outra crítica também que eles falam, mas pode fazer algum mal lateral, mesmo que não seja psicotrópico. Olha, os médicos que eu conversei falaram, algumas vezes sim. Tem, mas a família é explicada, prefere ter esta consequência, porque o remédio alopático, a consequência é muito mais brutal. Quer dizer, não tem... E às vezes quando não é inócuo apenas, quando apenas muitas não vezes funciona. É inócuo. Agora, a comissão também apoiou a semana, que é talvez um dos eventos que mais emocionam aqui, quem visita o Senado Federal, que é a Semana da Primeira Infância e Cultura da Paz, né? Olha, eu achei muito bonito, porque eu participei de uma mesa e foi um testemunho, era de uma senhora francesa, de um médico americano e 2 senhoras, acho que brasileiras, ONGs brasileiras, e davam testemunho de como são as mães. Por exemplo, a francesa falou muito das refugiadas na França. O problema é que a mãe refugiada, como vem estraçalhada de guerra, com aquela criança pequena ou grávida, como lidar com ela, né, nesse desespero. O americano falou de outras não lidou com o refugiado, ele lidou com pobreza, violência, e essas mães também, o impacto disso na criança, como fazer, como resguardar essas mães, acolher, e as nossas ONGs na mesma linha. Então foi interessante, eu adorei, achei interessantíssimo. É que aqui no Senado tem tanta coisa boa acontecendo de informação, se a gente pode... E agora, essa daí realmente é especial, porque a semana inteira, olha, alto nível. A questão também dedicada aos LGBTIs, né, que são pessoas inegavelmente muito discriminadas. Eu estava pensando que vários projetos que eu fiz,
eles não foram aprovados pelo Legislativo. E o que me deixa bem triste, por exemplo, nós temos o casamento homoafetivo no plenário aqui do Senado, né? E aí não é uma responsabilidade do presidente, que ele até pôs para votar, mas nós retiramos naquele momento e achamos que era uma situação difícil. Nós temos o projeto do transexual, mudança do nome social, na CCJ, já está lá uns 4, 5 anos. Temos... Esse é meu mesmo, também de deputada, como deputada, que foi o aborto para morte anencefálica. E eu estava até trocando uma ideia com um dos ministros do Supremo e dizendo, olha, eu tento, mas eu não consigo aprovar esses projetos. Vocês aqui são muito mais ágeis, porque eles são instigados, né? E aí eles são obrigados a decidir. E eles decidem, e eles têm decidido de acordo com a contemporaneidade. Tanto é que o casamento homoafetivo foi equiparado ao hétero. Direitos, né? Com todos os direitos. O trans, eu tenho um projeto há 5 anos aqui, eles agora recentemente colocaram o nome social do trans com todas as permissividades, de uma forma de acolhimento muito bacana. E do anencefálico eles fizeram isso faz uns 20 e poucos anos que eu fiz esse projeto, eles fizeram deve fazer uns 20 anos, permitindo o aborto nesse caso. Então, eles estão muito em contato com a população, muito em contato também com o que está acontecendo no mundo em termos de direitos humanos, porque isso, se você for ver, são direitos, né? Apesar de eu ter ficado chateada que aqui a gente não aprova, se eu não tivesse proposto, teria talvez demorado muito mais tempo, porque foi proposta na Câmara do casamento, chamava Parceria Civil entre Pessoas do Mesmo Sexo, que colocou na mesa a discussão. Eu já falava disso na TV Mulher, mas com outro alcance. Quando foi para virar lei, metade da nação queria, mais da metade não queria, e foi uma briga muito grande aquilo. Não virou lei, obviamente, que tanto é que virou lei agora em 2011, no Supremo, e eu fiz o projeto no Senado também, eu já estava aqui há um ano, 2011 também. Mas o do trans foi a mesma coisa. Então, o que eu percebo é que eu tive um papel de dizer, nós temos que discutir o que a sociedade quer discutir, ou que a sociedade ainda não sabe que quer discutir. Porque eu comentei com um dos ministros lá do Supremo essa semana, falei, olha, vocês fazem a lei, mas quando e vão de acordo com que é a tendência humanitária. E os senadores e deputados têm medo, eles nem conversam com os eleitores sobre isso, né? E o que aconteceu foi que quando a lei do casamento homoafetivo foi feita pelo Supremo, que ele deliberou, ele não fez, ele deliberou a favor, eu acho que era um pouco menos de 50% da população era a favor. Hoje chega a ser mais de 70% da população brasileira vê com simpatia, é favorável. Então, teve resultado, né? Não foi pela nossa casa, porque aqui é muito atrasado. Senadora, com relação à facilitação da adoção de crianças? Olha, esse foi um projeto importante que nós discutimos na CAR, que é muito difícil adotar criança no Brasil, né? E foi um projeto onde foi refeita todo o processo de adoção, porque acontecia da criança crescer e não ser adotada. E aí, com mais idade, 7, 8, mas não era adotada mesmo. E outra coisa, se tinha 2, 3 irmãozinhos, também não era adotado. Então, foi mudada a lei, por exemplo, para você adotar um grupo de crianças ou adotar irmãos, você tem prioridade na adoção. E várias áreas nós mexemos que agilizou o processo de adoção. Isso foi uma coisa muito satisfatória para nós da CAS, todos membros, de ter conseguido aprovar. Muito obrigado. Eu que agradeço, fiquei contente de poder aqui compartilhar. Essa entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/tv. Críticas e sugestões, ligue para o Alô Senado, 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até a próxima entrevista do Balanço das Comissões.